Oi, professora. Meu nome é Fátima. Meu grupo ele é composto pelo Tafnis e a Cauane. Nós vamos falar um pouco sobre a ordem Hemiptera, que abrange sobre os percevejos, cigarras, cigarrinhas, cercopídeos, pulgões, as moscas brancas, conchonilhas e tem outros também, mas é um nome um pouco complicado de se pronunciar, porque este grupo ele é bem diversificado de insetos. Variam consideravelmente na forma do corpo, as asas, as antenas, a história de vida de cada um, os hábitos alimentares que eles têm. Essa ordem ela é uma das maiores ordens de insetos hemimetabolos, com cerca de 89 mil espécies descritas, que correspondem a 10% do total de insetos conhecidos em todo o mundo, com uma estimativa para 150 mil espécies. Nesse próximo slide eu vou falar um pouco do tamanho médio dos insetos, que de acordo com os documentos que havia estudando, a ordem Hemiptera dos insetos pequenos ou de tamanho médio, as maiores espécies em geral, não excedem de 20 milímetros de comprimento. Porque temos o percevejo, por exemplo, que varia de 9 a 11 milímetros de comprimento. Os pulgões também são insetos pequenos, que varia de 1,5 a 3 milímetros de comprimento. E as cigarrinhas têm em média 7 milímetros. E as moscas brancas é um dos maiores exemplos, porque elas são minúsculas, elas têm aproximadamente 2 milímetros. Então, nessa ordem é bem perceptível que nós só vamos encontrar espécies pequenas. E aqui nesse próximo slide eu vou falar referente à cabeça dos insetos desta ordem, que geralmente ela é curta, como já foi percebido nas outras imagens que já foi ilustrada, porém ela é prolongada posteriormente em uma espécie de pescoço, sendo livre, mas pouco móvel, e a cabeça deles ela é provida de búculos bem desenvolvidas, que formam um profundo sulco rostral, e geralmente é dividida em dois lóbulos separados por um sulco ou depressão transversa interocular. E as suas antenas elas são mais longas que a cabeça, por isso é fácil de visualizar. E as antenas da família, não sei pronunciar esse nome que está aí no slide, acho que é Faimaidae, por exemplo, tem 4 segmentos, com o último geralmente mais longo e mais grosso que os precedentes. Mas nem todos os insetos são assim, porque os aspectos da cabeça ela varia consideravelmente nos diferentes grupos que constituem a família. Olá, eu sou o Tafnis e agora eu vou falar sobre as asas dos insetos que são da ordem Hemiptera. Elas são principalmente em dois tipos. Primeiro, as asas membranosas. Elas são asas finas e leves e com isso elas se tornam umas asas que são ideais para voo, né, para o inseto voar realmente. Geralmente elas são o segundo par de asa do inseto, o par de asa inferior. Já as asas tegminas, elas são extremamente frágeis, são realmente bem mais frágeis, e ela tem a função de proteger as asas inferiores, no caso as membranosas. Olá, meu nome é Cauane e eu vou falar sobre o abdômen. Bom, o macho possui 9 segmentos e a fêmea possui 10 segmentos. No abdômen dos hemípteros, ali pelos segmentos terminais, é possível diferenciar o macho da fêmea. Nas margens laterais do abdômen, em vários hemípteros, são consideradas parcialmente salientes e achatadas. E também em muitos hemípteros, o ovipositor tem ali um bom desenvolvimento. Na ordem, é destacada somente em determinadas espécies aquáticas os apêndices respiratórios caudais. Bom, dando continuidade agora sobre as pernas, elas estão divididas em dois tipos, principalmente. O primeiro tipo, as pernas ambulatórias, elas não apresentam nenhum tipo de modificação. E essas pernas, ela tem como a principal função a possibilidade de promover ao inseto a locomoção, ele conseguir se locomover. Já as pernas saltatórias, como o próprio nome já diz, elas são umas pernas que têm a dilatação do fêmur, como é representado aqui nessa imagem, o foco na perna, e elas possibilitam ao inseto saltar, né? O ato de pular é possibilitado a eles através das pernas saltatórias. Sobre os principais insetos representantes da ordem. Bom, essa ordem ela é dividida em subordens, sendo as que acontecem no nosso país a subordem Chernorrhyncha, fazendo parte dessa subordem as moscas brancas, que apesar do nome, não é considerada realmente uma mosca, porque elas possuem uma metamorfose incompleta e também não faz parte da ordem Diptera e também não possui um par de asas, e sim dois. E ela é considerada uma grande vetora de vírus.
Nessa mesma subordem também tem os psilídeos, que são insetos fitógrafos, que sugam a seiva da planta e causam aí, por exemplo, doenças bacterianas. Os pulgões também faz parte da subordem, são insetos sugadores, possuem o corpo mole, pode ter cores diferentes e eles consomem na planta a sua seiva, podendo causar aí viroses e fungos. E também tem as cochonilhas, que sugam as seivas da planta, podendo afetar as folhas, os frutos, os troncos e também pode gerar o enfraquecimento das plantas. Bom, na subordem Alternarrhynca, tem as cigarras e cigarrinhas que consomem nas plantas a sua seiva e também os representantes dessa ordem são considerados bons saltadores e voadores. Já na subordem Heteroptera, há os percevejos, que possuem cores e formas diversas e podem ser classificados em aquáticos, semiaquáticos e terrestres. Bom, agora para finalizar, as referências bibliográficas que foram utilizadas para embasar e realizar o nosso trabalho.